Hoje eu vou tratar de um assunto que vem sendo bem ventilado, não só a mídia brasileira, mas a mídia internacional, que é essa questão da globalização, dos movimentos de nacionalização, movimentos nacionalistas em choque processo de globalização. Como nasceu a globalização? As multinacionais são empresas que estão sediadas em vários países e pertencem a um capital só. Cada multinacional tem uma estrutura de capital e tem várias filiais operando o mundo afora e tem uma matriz. Esse conjunto tem o interesse de trabalhar o comércio internacional, exportando produtos de uma matriz para uma filial, ou de uma filial para outra filial, ou de uma filial para a matriz, de tal maneira que ela vise o máximo lucro possível nessas operações. São políticas voltadas ao comércio exterior, além, é claro, da multinacional explorar os próprios mercados locais. Essas questões ganharam relevância quando as multinacionais, com o poder, influenciaram a política externa de todos os países no sentido de baixar os impostos de importação em todos os países. Se antes um produto para entrar num país precisava pagar um imposto de 50% para entrar, por exemplo, passaria com a nova política a pagar 10%. Isso faria com que os produtos dessas empresas multinacionais circulassem pelo mundo todo sem praticamente criar nenhuma barreira, uma barreira pequena. E com isso, os consumidores sairiam ganhando, porque os governos recolheriam menos imposto e os preços poderiam ficar mais favoráveis, mais baixos para serem consumidos. Isso já vem de uma boa data, já há mais de 40, 50 anos, que esse processo foi se consolidando. As coisas não ficaram só por aí, porque a China e o leste asiático, mas principalmente a China, que tem uma mão de obra muito barata, naquela época que a coisa começou a pelo menos que eu me recorde, desde 1980, a China tem um custo de mão de obra muito barato e não tem quase proteção social, não tem previdência social. Ou seja, o custo da mão de obra para o fabricante chinês é muito baixo. E assim os produtos chineses passaram a ser exportados com grandes vantagens competitivas. Aquilo que um americano custa, digamos, a sua mão de obra por hora, $10, na China custa 3 ou 4. Eu estou figurando números, os números não são esses, mas mostra uma diferença muito grande entre custos de mão de obra. E assim, os produtos chineses invadiram o mundo todo, como a gente sabe. Ora, isso gerou problemas sociais e políticos muito sérios, porque na medida em que um consumidor americano, em vez de comprar um produto produzido nos Estados Unidos, começa a comprar um produto produzido na China, ele está gerando emprego não nos Estados Unidos, mas na China. E aí as empresas americanas, em vez de ficarem nos Estados Unidos, cuja mão de obra é muito mais cara, vão se localizar na China ou no leste asiático. Isso motivou essa política, um deslocamento do capital para os locais onde a mão de obra é um custo relevante e importante na competição internacional. E assim várias empresas multinacionais têm talvez a maior parte das suas operações deslocadas para a China. Ora, essas questões foram entrando em conflito com os interesses dos Estados Unidos, principalmente, da Europa também, que começaram a ver perda de mercado diante da avalanche de produtos chineses. E isso acabou culminando, como todos sabemos, com a vitória do Trump
nas eleições americanas, onde ele coloca como mote principal da campanha Estados Unidos em primeiro lugar. Então, tudo que for interesse dos Estados Unidos tem vantagem do que qualquer outro interesse. O que ele fez? Primeiro, baixou o imposto de renda das empresas americanas, que era de 35%, passou para 21%. Ou seja, muitas empresas que escolhem muitas vezes a sua localização no lugar onde o imposto de renda é o mais baixo, ela passa a querer considerar agora essa alternativa de ter um imposto de importação, um imposto de renda mais baixo nos Estados Unidos. Começou aí. Ele começou em seguida a aumentar os impostos de importação, principalmente da China e de alguns países da Europa, que penetravam o produto nos Estados Unidos, e ele quer que esses produtos sejam fabricados nos Estados Unidos, com essa dupla ação, uma baixando o imposto de renda e outra elevando os impostos de importação. E nós estamos exatamente agora no meio dessa guerra comercial, porque na medida em que eles aumentaram os impostos de importação provenientes da China, a China também não ficou parada e aumentou os impostos de importação provenientes dos Estados Unidos. Um dos exemplos é a soja. A China é um grande consumidor, o maior consumidor mundial da soja. Ela importa dos Estados Unidos, do Brasil principalmente. E agora ela botou uma barreira à soja americana e vai beneficiar o Brasil, porque o Brasil vai passar a exportar mais soja do que já exportava para a China. Mas eu estou dando apenas esse exemplo para ver como vai mudar a configuração mundial do comércio internacional. E isso está sendo acelerado pela posição adotada pelo Trump, ou seja, uma posição eminentemente nacionalista e oposição ao sistema globalizado. Então isso eu falo porque isso tem implicações bastante severas para o Brasil. E agora, com a vitória de Jair Bolsonaro, com uma mudança que já anunciou na política externa, o Brasil se aproximaria agora muito mais dos Estados Unidos e se afastaria da China e do Oriente Médio, porque ele está dando preferência a Israel. Ou seja, essa postura do novo governo, ela vai trazer problemas bastante delicados. Eu vejo, por exemplo, a reação quando ele falou em transferir a sede da Embaixada Brasileira, e isso criou para os países árabes uma agressão do ponto de vista de decisão política. Os países árabes falam, tudo bem, quer fazer isso, faça, mas não vai vender produtos brasileiros aqui. E aí, imediatamente, os empresários brasileiros, que exportam muito mais para os países árabes do que para Israel, automaticamente foram já reclamar. E a reclamação foi tão forte que ele já voltou atrás, Bolsonaro voltou atrás. A outra questão, brigar com a China, é brigar com o maior parceiro comercial do Brasil, seja naquilo que o Brasil exporta, seja naquilo que o Brasil importa. E isso criaria um vácuo na produção brasileira muito sério, um problema grave, porque muitos produtos que vêm da China e que acabam dando para o consumidor brasileiro um preço melhor do que se esse produto viesse dos Estados Unidos, que vai acontecer, quem vai pagar a conta é o povo que consome o produto. Então, muita atenção, muito cuidado tem que ser dado na política externa. Não é uma questão só ideológica, como vem falando o Bolsonaro. Isso contraria um pouco o princípio de você comercializar com todos os países. Não tem uma preferência para cá ou para lá. Você tem que ser pragmático no comércio exterior. Você tem que ir aonde convém mais ao país. E não necessariamente é com os Estados Unidos, não necessariamente também é com a China, mas para qualquer lugar.
Se um produto que hoje é comprado da China pudesse ser comprado no leste europeu, no leste asiático, seria sim uma outra possibilidade válida. E, por sinal, já há compras boas sendo deslocadas para aquela região. Se o Brasil tem uma política de comercialização com a Argentina bastante intensa, porque o frete é muito mais baixo nessa comercialização, porque o país é vizinho, não tem sentido você abandonar a comercialização com a Argentina. E por aí vai. Eu chamo a atenção sobre isso porque os primeiros movimentos que o novo governo vem dando, com a escolha agora do futuro chanceler responsável pelo comércio exterior, já começou a tratar a questão como uma política anti-PT, quando não se trata de ser a favor ou contra o PT, mas a favor ou não do Brasil. É isso que está em jogo e é isso que nós vamos acompanhar aqui nessa página. Quero te convidar para seguir a nossa programação com muitas coisas interessantes ligadas fundamentalmente à economia e à política, onde você participa e dá a sua opinião. No YouTube é muito simples. Você aperte o inscrever-se e não esqueça, tem o sininho para você receber o material que nós disponibilizamos aqui. Contamos com você na nossa comunidade. Palavra de Amir, tá bom? Muito obrigado, tudo de bom.